Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Hoje, terça-feira, como toda terça-feira, é dia de falarmos sobre medicina e saúde. Esse programa tem o patrocínio da VKN Seguros, protegendo tudo que é da família. E hoje nós temos a satisfação de receber nesse Jornal do Meio-Dia, que na verdade é uma prestação de serviço para todos que nos assistem, o Dr. Leonardo da Silveira Bossi, cancerologista. Então é um assunto muito interessante para quem nos assiste, cancerologista clínico e diretor da Neo-Onco Especialidade. Neo-Onco Especialidade que tem várias clínicas na cidade de Itu, Valinhos, Campinas, Amparo e agora aqui na cidade de Salto, né? E é uma oportunidade que nós temos para levar a todos que nos assistem algumas informações importantes nessa área tão emblemática e tão preocupante para toda a família. Dr. Leonardo, muito obrigado pelo convite, né, de ter aceito o nosso convite, né? E para nos esclarecer alguns aspectos e assunto tão importante que envolve a cancerologia. Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite, né? Boa tarde a todos os nossos espectadores aí do nosso canal aqui da TV Taperá, e estou à disposição. Vamos só já começando a esclarecer o ponto do cancerologista, né? O cancerologista é o profissional que tem uma especialização em todos os tipos de tumores, incluindo tumores hematológicos, tumores pediátricos, né? É uma formação mais robusta do ponto de vista técnico, né? E o oncologista clínico, às vezes, não tem uma formação como clínico, como especialista em clínica médica, é um curso mais rápido, não tão profundo quanto o cancerologista. A minha formação é uma formação mais ampla mesmo. Muito bem, então a primeira pergunta que eu ia fazer já foi sanada a minha dúvida, não é? E dos amigos e das amigas que nos assistem, essa diferença, né, que o pessoal fala, o cancerologista e o oncologista. Então, essa dúvida foi bem esclarecida. E nós temos a evolução, né, assim como quanto maior o número de doenças que aparecem ou que são diagnosticadas, parece que os profissionais também vai aumentando o número de especialistas, digamos assim. E o que a gente vê no caso da cancerologia, né, é algo que parece que está acompanhando isso. Muitas clínicas de oncologia, né, várias pessoas se enveredando para o curso de cancerologia nas residências médicas. Isso aí deve estar ligada, logicamente, com os meios diagnósticos para se detectar com maior, digamos assim, precocidade, e também meios diagnósticos para que aumente o número de diagnósticos no campo da cancerologia. É isso mesmo? Também, né? Mas acredito eu que, de uma forma, fazendo uma avaliação histórica da evolução da oncologia clínica, da oncologia, da cancerologia de uma forma geral, a gente vem da década de 70. E entre a década de 70 e a década de 80, você não tinha muitas alternativas. As doenças oncológicas, quando diagnosticadas, eram diagnosticadas via de regra em estádio tardio de doença, já uma doença extensa, às vezes já disseminada, que a gente chama de metástases, né? E nessas condições, o cirurgião podia fazer muito pouco e sobrava ali a possibilidade do tratamento com a quimioterapia e a radioterapia, que também é uma profissão, uma especialidade que trata do câncer, mas
de uma outra forma, já não é com drogas, é com um maquinário todo específico. Mas na década de 90, na década de 2000, muita coisa surgiu dentro da oncologia, né? Muitas drogas novas, alguns paradigmas dentro da oncologia começaram a cair, doenças que não eram curáveis passaram a ser curáveis, doenças que tinham uma expectativa de vida muito curta passaram a ter uma expectativa de vida mais longa com tecnologias novas de tratamento. E, paralelo a isso, veio o desenvolvimento de novas tecnologias, novos exames para diagnóstico cada vez mais precoce de doença, um entendimento maior do processo do câncer em si. Então, a gente começou a entender quais sintomas eram mais sugestivos de determinadas doenças, exames laboratoriais começaram a nos ajudar um pouco mais, a própria radioterapia teve um salto de qualidade absurdo, do momento em que ela usava uma tecnologia que a gente chamava de pastilha de cobalto, para o momento em que ela passou a fazer a terapia com eletrovolterapia, que é uma máquina que em si ela não tem energia, a energia que faz o tratamento é gerada a partir da eletricidade. Então isso tudo somado começou a colocar o tratamento do câncer, e isso já vem de uns 20 anos para cá, como um tratamento multiprofissional. Correto. Então hoje desenvolve-se a ideia de que o cirurgião oncológico é um oncologista, o hematologista é um oncologista, o radioterapeuta é um oncologista, e não tem mais aquela ideia no e cru de que só o cancerologista, só o oncologista clínico é que é o oncologista, né? Mas é mais uma ideia de ter mais para desenvolver o conceito de que a oncologia hoje é um tratamento multiprofissional. Então hoje, por exemplo, a nossa clínica NeoOnco, ela tem várias especialidades, né? Não só relacionadas ao tratamento oncológico, né? Então nós temos dermatologistas, nós temos oftalmologistas, nós temos exames de colonoscopia, endoscopia, mas muito do que a gente tem ali congregado dentro da nossa clínica de profissionais, a gente tem a possibilidade até de, por estarmos no mesmo espaço físico, de discutirmos os tratamentos em câncer, o que é hoje a vanguarda da oncologia. É você poder ter uma discussão muito próxima com um oncologista, com o cirurgião oncológico, com o radioterapeuta. Então, esse desenvolvimento da NeoOnco, que eu acho que é o grande diferencial da nossa clínica. Nós somos uma clínica de muitos profissionais, realmente, e várias especialidades. É como você falou, né? Quer dizer, a evolução, né? As descobertas, né? Todo esse processo dinâmico, essa interação de vários profissionais, né? Ela se torna não só eficaz para o paciente, como também uma necessidade para nós profissionais, no sentido de a gente poder escolher dentro da medicina como ciência a melhor opção para o paciente a ser tratado, não é? Agora, dentro da cancerologia, por exemplo, na mulher, quais os cânceres que são mais frequentes? Se é isso que eu posso dizer, não é? Sim. Tá. O câncer mais frequente no sexo feminino é o câncer de mama, e no Brasil hoje, né? Dados do INCA. O segundo tumor mais frequente é o câncer de colo uterino, e em termos de mortalidade é o câncer de cólon, de intestino, mas em termos de incidência de colo uterino. O terceiro, colo uterino, e o quarto, o tumor, se não me engano, o tumor de estômago. Estômago ou de tireoide, não me lembro. Mas assim, o tumor de mama é muitas vezes a incidência superior aos outros tumores. As pessoas às vezes confundem duas situações objetivas com relação à incidência de câncer. Uma coisa é você ter uma incidência do tumor, outra coisa é a taxa de mortalidade. Correto. Então hoje, por exemplo, o câncer de mama, ele tem a maior taxa de mortalidade porque a incidência dele é quase 5 vezes maior do que o segundo colocado. Mas em termos percentuais, não é o tumor que mais mata.
Está longe disso, inclusive, né? Você tem pacientes, mesmo pacientes com doenças avançadas de câncer de mama, dependendo da condição da doença, que existem algumas particularidades no câncer de mama. No câncer de mama não é tudo igual. Existem várias informações técnicas que o oncologista, que o cancerologista tem que obter antes de definir qual é o melhor tratamento para o paciente, que fazem uma diferença absurda na sobrevida dessas pacientes. Eu acho essa informação muito importante, principalmente para as mulheres que nos assistem, não é? Então, cada câncer de mama tem a sua particularidade. Então, não é porque uma amiga teve um câncer de mama que a evolução vai ser a mesma para aquela pessoa, para outra pessoa, não é? Isso é um alento muito positivo para todos que nos assistem dessa informação. Então, isso vai depender, né, do estágio, da própria pessoa, né? Digamos assim, da qualidade de vida que ela teve, né? Quer dizer, isso é muito importante. A gente não dizer, não, todo câncer é igual. Mas voltando mais uma vez ao câncer de mama, né? Quer dizer, é o que tem o maior número, mas, porém, é o que a gente poderia dizer que poderia ter o maior sucesso. Hoje os tratamentos em câncer de mama são muito eficazes. Mesmo para doenças metastáticas, doenças que já disseminaram, dependendo das características da doença, você consegue tratar o paciente com ótima qualidade de vida por muitos anos. Gente, mais essa informação do Dr. Leonardo. Mesmo, né, pacientes que possam manifestar metástase, né, a possibilidade de um tratamento eficaz, ele é muito... É uma possibilidade real. Né? Real Exato. Para a maioria das pacientes. Exato. Então, metástase é quando você tem, por exemplo, aquela célula que saiu, por exemplo, do câncer de mama e se instala em outros locais, quer dizer, ela vai para outros locais, né? Isso é que são metástases. Isso às vezes gera alguma confusão, viu, Cláudio? Porque do ponto de vista objetivo, né, técnico, metástase é quando você tem uma doença fora do lugar onde a doença começou. Mas, por exemplo, você pode ter uma metástase para o sistema linfático, para os linfonodos pelo sistema linfático. Isso é curável, mas às vezes você tem o termo metástase descrito em alguns exames e tal. Certo. Isso gera muita confusão para o paciente, porque o paciente entende que o fato de ter a palavra metástase já é uma doença incurável, e não é bem assim. Tá vendo? Então, do ponto de vista técnico, prático, vamos colocar assim, a metástase pelo sistema sanguíneo é que é um pouco mais complicado. Correto. Que é aquela disseminação, que as células caem na corrente sanguínea e vão para outro órgão, que a gente fala metástase à distância. Correto. Então a pessoa tem um tumor que começou no pulmão e aparece com metástase nos ossos. Correto. Né? Ou você tem uma doença de mama e aparece com metástase no fígado. Correto. Então quer dizer, a doença não pulou de um órgão para outro, ela foi pela corrente sanguínea. Então, via de regra, quando a gente fala de metástases incuráveis ou de um tratamento mais complexo, nós estamos falando de metástases hematológicas. Correto. Vai pela corrente sanguínea. Na maior parte das doenças que tem disseminação metastática linfonodal, você ainda consegue uma curabilidade, né? Eu sempre falo, ontem eu escutei, acho que foi ontem mesmo, eu escutei uma entrevista de um presidenciável falando que a doença de mama, ela teria que ser feito o diagnóstico precoce, que ela seria 100% curável. Né? Isso não existe em medicina, nós somos médicos, nós sabemos. Né? O termo 100% e 0% em medicina a gente não deve usar nunca. Né? Medicina não é uma ciência exata. Exato. Né? Medicina é uma ciência biológica. Então existem infinitas informações, um sem número de coisas que a gente não sabe ainda. Correto. A gente às vezes conduz a medicina, você como médico sabe disso tanto quanto eu, pelo que a gente tem de informações observadas. Correto. Né? Você não tem explicação para tudo, mas você observa, né? A medicina é muito uma ciência as pesquisas são dessa forma. Aquela medicina baseada em evidência. Exato. Que você vai encontrar
digamos assim, o melhor índice que você teria para evitar o insucesso. Exatamente. Né? Você dá instrumento para nós médicos para que nós possamos, junto com o paciente, dizer, olha, fazendo disso a possibilidade de a gente errar é menor. Exato. Né? Porque realmente... existem situações, mama é um exemplo, em que você tem várias possibilidades de tratamento. E a pessoa às vezes confunde, fala, olha, o fulano, o outro médico fez errado porque não fez igual o senhor está fazendo. Né? E eu falei, não é bem isso. Às vezes as duas terapias são igualmente eficazes. Aí passa a ser a opção de um profissional ou de outro. Então, essa coisa de dizer, só tem uma coisa, você fala, não, às vezes tem várias coisas que podem ser feitas, entendeu? E aí vai muito da experiência do profissional, né? Do feeling que a gente fala, que é uma coisa que a gente sabe que é só o tempo que nos mostra. Né? Eu tenho 20 anos de formado, então tem coisas que você não tem como, você não sai da faculdade olhando para um paciente e sabendo perceber muitas coisas. Só o tempo, né? Exato, só o tempo. Agora, digamos assim, nós temos, por exemplo, no mês de outubro, né, o Outubro Rosa, né, aquele movimento de se fazer, de chamar atenção para a população feminina no sentido do autoexame, do câncer de mama, quer dizer, todos esses movimentos, né, fez com que também auxiliasse bastante nesse diagnóstico precoce. Sim, sem dúvida. Uma questão que acredito que você vai abordar, mas eu já posso entrar nesse tema, que é a ideia de quando que a doença é curável, né? Correto. A doença é curável quanto mais cedo ela é descoberta. Na esmagadora maioria das vezes é esse o ponto. Correto. Então, uma coisa eu falo assim, que é uma opinião pessoal, eu acho que a propaganda da mamografia é uma propaganda que tem alguns conceitos errados já na forma como ela é divulgada. Então, as pessoas ficam com a ideia, e eu vejo isso com frequência no meu consultório, de que elas fazendo a mamografia, elas não vão ter câncer de mama. Né? Isso é um conceito redondamente enganado. Né? Porque é o seguinte, você não tem como evitar, na maior parte das vezes, na esmagadora parte das situações, que uma paciente tenha o câncer de mama. Da mesma forma, o câncer de próstata, que seria o Novembro Azul. Novembro Azul, que é o mês seguinte. E para qualquer outro tipo de tumor. Se for para o paciente ter o tumor, ele vai ter. O que a gente quer com a triagem, com os exames, é descobrir o mais cedo possível. A detecção precoce da doença. Que aí você consegue ter uma terapia curativa com muito mais eficácia. Correto. Quanto mais cedo você descobre o tumor, mais eficaz é o tratamento. E é nessa hora que entra a prevenção. Exato. Né? A gente seguindo os programas de prevenção, as orientações de prevenção, mais precoce você pode desconfiar de uma doença, procurar o cancerologista. Mais uma vez, não é 100%. Exato. Você não consegue descobrir 100%. Exato. Né? Aí você procura o cancerologista para juntos começar a investigação. Né? Agora, em relação ainda a essa questão do diagnóstico precoce, né? Eu sempre aproveito para mostrar uma certa, digamos assim, eu não saberia dizer se é revolta, se é indignação, né? Essa questão assim do mutirão de mamografia, isso, aquilo, quer dizer, principalmente no paciente, né? Quer dizer, exclusivamente no paciente que depende do SUS, porque veja bem, né? Tem uma demanda reprimida para fazer a mamografia. Aí, num passe de marketing de mágica, bota lá caminhões, contrata clínicas, isso, aquilo, para fazer trocentas mamografias. Tudo bem. As mulheres com a mamografia na mão, que já estavam atrasadas para fazer essa mamografia, né? E quantos meses demorou para fazer a mamografia? Isso aí
A doença não espera, né? A doença vai indo, né? É uma coisa que o câncer não faz, é ficar parado. Isso, é uma coisa que o câncer não faz, realmente é ficar parado. E a mamografia fica parada, porque quer fazer e não consegue. Quando consegue, com esses mutirões que todo mundo começa a divulgar, com marca, olha, fizemos tantas mamografias, isso que tudo bem, faz milhares de mamografia e todas as mulheres com a mamografia na mão, vai mostrar para quem? Para o médico. Só que o médico, como é que vai ver tudo? Outra demora para ver a resposta da mamografia, mais um tempo. Diagnosticou. A terapia é outra via crucis. Quer dizer, então o que nós aproveitamos de chamar a atenção é para as autoridades, né, estudarem essa questão, né, da demanda reprimida, digamos assim, de criar condições para que as mulheres tenham esse programa de prevenção realmente como se fosse um programa de prevenção e não tirar o atraso, mas lá na frente tem outro gargalo, na outra frente tem outro gargalo, né? Infelizmente, no SUS a gente vê muito isso aí. Eu aproveitei esse gancho justamente para chamar a atenção dos governantes, dos responsáveis, né, no sentido de se agilizar isso aí, né? Agora, nós falamos também, voltando a mais uma questão do câncer de mama, que eu acho que também tem a ver com outros tipos de câncer. Por exemplo, questão genética. Sim. Né? Questão genética, por exemplo, nós temos famílias que, por exemplo, o avô teve problema de rim, o pai teve problema de rim e o neto teve problema de rim, né? A avó teve câncer de mama, a filha dela teve câncer de mama e a neta teve. Como é que é essa questão genética ou predisposição familiar? É uma coisa que é sempre questionada, né? Inclusive há consultas que eu atendo das pessoas ansiosas com um histórico de família. As pessoas confundem uma informação muito objetiva mesmo dentro da medicina. Todo câncer é uma doença genética. Você tem uma mutação dentro do DNA e a célula, que é uma célula normal, passa a trabalhar de uma forma anormal. Via de regra, duas características básicas, né? A célula não morre e ela só sabe se replicar e normalmente não trabalha, né? Então ela não tem uma função normal, ela não exerce mais a função normal dela. Outra coisa é a doença hereditária, né? Então é uma forma bem simples, todos nós, né, somos frutos de uma célula que Correto. foi a união do espermatozoide do nosso pai, um óvulo da nossa mãe. Todo o nosso DNA veio dessa primeira célula. Todas as células do nosso corpo são descendentes dessa primeira célula e carregam aquele DNA. Então, para que a pessoa tenha um risco hereditário, ele vem desde essa primeira célula e todas as células do corpo da pessoa têm aquela mutação. Não necessariamente ela vai ter tumor em todos os locais, né? Depende do gene, da parte do DNA que está realmente, que tem aquela mutação. Né? Então, as doenças hereditárias oncológicas são relativamente infrequentes dentro da oncologia. Nós estamos falando de 5, 10% dos casos, na maior parte das vezes. Bom, dito isso, a gente tem que... Bom, se tem esses 5... Eu consigo identificar esses 5 a 10% dos casos? Nem sempre. Mas, quando eu identifico, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha conduta? Né? Então, quer dizer, muitas vezes o paciente chega e diz, doutor, eu quero fazer um exame genético para saber se eu tenho risco de ter algum tipo de tumor, porque o meu pai teve o tumor X, ou minha mãe teve o tumor Y, o meu primo, tá? Então, não é tão simples assim. Hoje, a gente tem algumas condições de ocorrência de tumores dentro da família
que nos levam, nos conduzem para determinados exames e determinadas condutas. Um exemplo claro é o tumor de mama, que é o mais frequente entre as mulheres e, obviamente, é o que a gente tenta procurar sempre mais informação. Então, você não faz um exame de pesquisa de mutação para todos os pacientes que têm câncer de mama. Você leva em consideração várias informações antes de solicitar esse exame. O mais importante é a idade da paciente, a idade em que a paciente teve a doença. A idade, assim, abaixo dos 40 anos, a gente sempre fica um pouco mais preocupado com relação a esse risco genético. E a incidência desse tumor dentro da família. Parentes de primeiro grau em primeiro lugar. Correto. Parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmãos. Né? Correto. Qual que é a incidência do tumor dentro desse grupo familiar aí? A partir daí você vai solicitar ou não a pesquisa genética. Você não faz a pesquisa genética para todos os pacientes com câncer de mama. Correto. Certo? Então, é importante essa pesquisa genética porque para o câncer de mama você modifica completamente o tratamento. Correto. Entendeu? Você já vai trabalhar com a ressecção das duas mamas, porque a incidência de câncer de mama para o paciente que carrega essa mutação genética desde aquela primeira célula lá como doença hereditária, né? Ela tem um risco de câncer de mama de 90% antes dos 40 anos. Olha, gente, então, veja aqui informação e o câncer importante. de ovário também. De ovário também. De ovário também. Então, o tratamento para um paciente que carrega, que vem com essa mutação genética lá da primeira célula, lá da formação do espermatozoide, do óvulo, é muito mais agressivo, do ponto de vista, especialmente do ponto de vista cirúrgico. Correto. Existem, por exemplo, grupos familiares com alto risco de câncer de intestino, que também, mais uma vez, você identifica pela idade do paciente, da ocorrência da doença, pelo número de familiares doentes com câncer de intestino. Então, mas basicamente, não é para tudo que se tem um conhecimento de hereditariedade e não se observa essa hereditariedade na esmagadora maioria dos tumores. Correto. Os tumores são doenças causadas por hábitos de vida na maior parte das vezes. Correto. Agora, e vem com a idade, porque os tumores eles não são causados por uma mutação específica. Na esmagadora maioria das vezes não é isso que acontece. São várias mutações que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo. A maior parte das mutações que a gente tem, o nosso corpo é capaz de matar essa célula. O problema é quando ela adquire uma mutação e consegue perpetuar. Ela não morre. O corpo não identifica aquela mutação como um processo. E ela vai progredindo. E ela vai adquirindo novas mutações. Vai criando os filhotes lá das mutações. A partir do momento que uma célula tem uma mutação, todas as filhas daquela célula dali para frente vão carregar aquela mutação. Correto. E para eu ter uma doença hereditária, essa mutação tem que ocorrer no espermatozoide ou no óvulo. Quer dizer, eu tenho uma mutação na minha célula do pulmão e desenvolvo um câncer de pulmão. Eu não vou levar isso para a minha descendência, para os meus filhos, porque essa mutação não está no meu espermatozoide. Correto. Né? Então, necessariamente, a mutação tem que ocorrer nos órgãos, nas células que a gente chama germinativas. Exato. Né? Correto. São explicações bastante interessantes para quem nos assiste, né, que tem a oportunidade de nos assistir. É meio técnico, né? Não, sim, mas acontece, mas a população certamente. Mas foi uma explicação bastante didática, bastante simples, né, para a pessoa entender toda essa sequência, não é? Porque é comum o pessoal falar: doutor, eu quero um exame que eu quero ver se eu tenho possibilidade de ter câncer, isso, aquilo e tal, né? Principalmente em relação naquela artista Angelina Jolie. Isso, Angelina Jolie. O caso clássico. Então, a mãe teve câncer de mama antes dos 40 anos, a mãe, tia dela, irmã da mãe dela, também teve o câncer de mama antes dos 40 anos. Foi feita a pesquisa genética no material da mãe, tinha essa mutação, foi feita a pesquisa genética nela, ela tinha herdado essa mutação, ou seja, ela teria câncer de mama. Correto. Então ela retirou as mamas aos 32 ou 33 anos de idade. Ela deixou para retirar os ovários mais tarde um pouco,
Obviamente, porque a partir do momento que você retira o ovário, a jovem já está em menopausa, né? Com todos os sintomas e todas as alterações físicas que a mulher tem na menopausa. Então ela esperou um pouco mais, obviamente, porque ela tinha um acompanhamento muito mais próximo do ponto de vista médico, né? Tinha condições financeiras até de fazer isso, e ela deixou para fazer a ovarectomia, que é a retirada dos ovários, aos 40 anos. Ela correu algum risco ali, né? Provavelmente. E assim, o tumor de ovário, que por exemplo, a gente estava falando de detecção precoce, é um tumor que você não tem triagem. Correto. Né? Você pode ter um exame absolutamente normal. Eu falo que essa questão de triagem, né? Eu explico para os meus pacientes de uma forma, eu tento explicar de uma forma que fique mais fácil deles entenderem, o menos técnico possível. A triagem, né? Você tem algumas premissas, né? Então você já está fazendo um exame para uma pessoa que não tem sintomas. Correto. A triagem é para todo mundo, que se enquadra naquele quadro. Então, geralmente você tem um paciente sem sintomas, uma idade pré-determinada, né? Correto. Uma população pré-determinada e, o mais importante, você tem uma periodicidade. Isso. Quer dizer, você não faz uma mamografia aos 45 anos e deixa para fazer aos 50. Exato. Né? Minha mamografia está tranquila, então não preciso, né? Não é assim que funciona. No momento não tem nada, mas exato. amanhã. Quando você tem os métodos de triagem, né? Os programas de triagem do governo, dos planos de saúde, seja de quem for, eles procuram detectar uma porcentagem X dos pacientes. Não tem como você detectar 100%. Correto. Né? Então, geralmente, tem método de triagem que você detecta 80%, 90% dos casos, né? Depende de com que frequência você vai fazer o exame. Você tem que se preocupar com a incidência da doença. Quer dizer, eu não vou fazer um método de triagem para toda a população para uma doença que acontece em um caso a cada 50 mil habitantes. Correto. Quer dizer, eu vou ter que fazer o exame em 50 mil pessoas para detectar um caso. Verdade. Né? Imagina, com que periodicidade? Né? Então, a gente falando do câncer de ovário, que, por exemplo, que é um exame, uma doença também com uma certa frequência, que a gente encontra em consultórios. Você pode ter um exame absolutamente normal hoje, daqui a 6 meses tem um tumor já disseminado. Então, tumores imprevisível. Tumores que têm uma evolução muito rápida, exato, normalmente você não tem triagem. Exato. Porque você pode fazer o exame hoje, está tudo bem, daqui a 6 meses, o paciente, você vai ficar fazendo exame de 6 em 6 meses em toda a população? Isso é inviável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. E alguns exames, nós estamos falando de radiação, de contraste, de risco de complicação. Quer dizer, não é uma coisa inócua. Exato. De vez em quando você aparece na mídia aí algumas complicações de exames que às vezes nem precisavam ter sido feitos. Agora, relacionado a isso, né, questão de triagem e tal, essas doenças que você não consegue fazer a triagem, que não tem programa de triagem pela incidência, né, pelo percentual, me vem uma pergunta, né? Antes de nós falarmos do homem, né? Mas qualidade de vida, né? Por exemplo, para as pessoas que nos assistem, né? Qual é, por exemplo, a orientação que um cancerologista daria, né, para, digamos assim, para a pessoa ficar atenta a alguns sintomas ou alguma coisa, para se procurar um clínico, digamos assim, de início, tá entendendo? Qualidade de vida, hábitos de vida. Na cancerologia, quais orientações que um cancerologista poderia dar para a população que nos assiste? Eu comento com meus pacientes também, geralmente é o seguinte: todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe, né? Mas ninguém faz. E é por isso que precisamos. A pessoa ela chega no consultório, olha, o meu pai, minha mãe, né? Minha mãe morreu de câncer de mama e eu estou preocupada com o meu câncer de mama, de ter câncer de mama. Correto. E uma catinga de cigarro, né? Então você fala assim: olha, você está preocupado com coisa errada, né? Quer dizer, a gente sabe que a pessoa não pode fumar, né? Não pode beber,
Exato. Tem que ter atividade física de uma forma regular, não é jogar bola no fim de semana com os amigos e depois ir para o churrasco, não é isso. Você tem que ter uma alimentação saudável do ponto de vista de ingerir menos gordura, tentar ingerir menos carne vermelha, tentar ingerir mais frutas, tentar beber mais água. Todo mundo sabe, isso está na mídia aí há décadas, né? Mas as pessoas não fazem. Então as pessoas querem se preocupar com o exame mais caro que tem para ela fazer, mas quer continuar com 150 quilos. Exato. Né? Exato. E quer dizer, como se aquilo ali não tivesse um efeito. Né? Exato. A doença oncológica, o câncer, é uma doença que você adquire ao longo da vida. Né? E existem vários estudos que observaram que hábitos de vida de má qualidade aumenta a incidência de uma infinidade de tipos de câncer. Correto. Entendeu? Agora, não quer dizer que eu brinco o seguinte: o paciente chega para mim e fala assim, olha, você tem que parar de fumar. Sabe? Eu conheço uma pessoa que morreu com 90 anos e fumava. Então, eu conheço 1000 pessoas que morreram com 50 anos e fumavam. Agora, se você acha que você é exceção, eu acho mais provável estatisticamente que você seja a regra. Seja a regra, é verdade. Então a questão é essa, né? As pessoas sabem, na maior parte das vezes, o que elas precisam fazer. E essa colocação é muito interessante, né? Porque é muito comum a gente ver, fulano bebeu, fumou, né? E morreu com uns 90 e tantos anos, né? Quer dizer, e quantos não morreram jovens por causa dessa vida desregrada, né? Mas é verdade. Agora, aproveitando a sua visita, doutor Leonardo, é o seguinte: no homem, qual é o câncer mais comum no homem? É o câncer de próstata. Câncer de próstata. Câncer de próstata também bem lá na frente. Certo. Em termos de incidência, né? E o câncer de próstata tem algumas coisas positivas do ponto de vista do oncologista. Você consegue descobrir o câncer de próstata. O câncer de próstata tem um crescimento muito lento. Muito lento. Muito lento, né? Correto. Então, na esmagadora maioria das vezes. É a regra. É a regra. O grande questão é o seguinte: quanto mais jovem é o paciente, geralmente ele tem tumores mais agressivos. Correto. Então, por exemplo, a gente fala começar a fazer a triagem para o câncer de próstata aos 45 anos. O homem às vezes delega isso para mais tempo. Correto. 50, né? A questão é que esses pacientes que estão ali próximos aos 50 anos são os que têm as doenças mais graves. Correto. O paciente que tem o câncer de próstata, geralmente acima dos 65, 70 anos, tem doenças com a possibilidade curativa muito maior. Via de regra, o homem tem que ser muito leniente com a própria saúde para morrer com câncer de próstata depois dos 70 anos. Ele tem que ser muito descuidado. É infrequente você ter tumores extremamente agressivos em pacientes dessa faixa etária. E a incidência é maior nessa faixa etária. Né? Então, se por um lado o câncer de próstata ele é mais agressivo no mais jovem, ele também é menos frequente. Menos frequente, apesar de ser mais agressivo. A questão é que o paciente que você consegue diagnosticar de forma precoce jovem, você consegue às vezes curá-lo. Correto. Então, por isso que a gente preconiza. Nós temos, Cláudio, 5 tumores basicamente que a gente consegue fazer triagem. Né? O câncer de mama, o câncer de colo uterino e o câncer de intestino na mulher. O câncer de próstata e o câncer de intestino nos homens. E o câncer de pulmão para homens e para mulheres, que a gente fala que são tabagistas pesados, que são pacientes que fumaram muito por muito tempo. Correto. Então você tem triagem, você tem estudos mostrando. Então você não faz triagem, eu brinco às vezes, né, com o paciente, você não faz triagem no chute. Vamos fazer um exame assim. Pelo que eu falei, não tem sentido você fazer um exame super ultra caro para uma determinada, porque o paciente está ansioso com uma determinada doença, que você não vai repetir aquele exame mais. Correto. Ou que você sabe que você vai fazer o exame hoje, ele está normal, mas em 6 meses o paciente pode ter doença. Eu queria reforçar esse comentário que você fez, porque com certeza uma grande parcela das pessoas que estão assistindo tem uma ideia diferente disso, achando que não, quero fazer tal exame, isso, aquilo. Né? Os pacientes, de uma forma geral, têm a ideia de que todo tipo de tumor é detectável de forma precoce. Né? De uma forma geral, é assim que as pessoas pensam.
E não é, infelizmente não. Né? A Verdade. gente tenta desenvolver tecnologias de exames e tudo, desenvolver informações estatísticas para a gente ter segurança do que fazer ou não, ter mais segurança nos exames que são feitos, para que as pessoas não tenham efeitos colaterais com os exames. Mas infelizmente a gente, basicamente, dentro da literatura médica, são esses 5 tumores que eu falei, que você tem segurança para fazer o método de triagem. Quer dizer, em suma, né, para você que tem essa ansiedade, né, que acha que tem um exame para isso, a melhor coisa é o seguinte, é a orientação que eu dou. Está com dúvida? Procura um cancerologista. Aí o cancerologista vai te colocar no lugar certo, dar a orientação certa, que preocupação que você deve ter, qual a preocupação que você poderia, digamos assim, ter menos preocupação, enfim, para sanar toda essa dúvida ou essa ansiedade que se tem diante de uma doença tão divulgada, porém ainda muito temida, né, para a população. E lembrar o seguinte, né, como o Dr. Leonardo falou, câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer intestinal, câncer de próstata, câncer de intestino, de pulmão, e né? pacientes tabagistas. E os tabagistas, né? Então, esse pessoal, né, tem condições de se fazer uma triagem e ter um acompanhamento, um diagnóstico, né, precoce. um diagnóstico precoce. Isso. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de um sucesso. Exatamente. Tá? E o sucesso em câncer, ele é muito relativo, né? Isso. Tá certo? Ele é muito relativo. Como eu falei, por exemplo, o câncer de mama, né? Você tem hoje, né? A gente sabe de várias informações que diferenciam muito um paciente do outro. Às vezes com tumores, um tumor maior em uma paciente, ele é muito menos agressivo que um tumor pequeno em outro determinado paciente, dependendo das características do tumor. Correto. Então não é tudo igual. Correto. Então, imagina isso para que eu estou falando de câncer de mama, que é um tumor que a gente estuda mais. Imagina para esses tumores que têm uma frequência menor. Né? Informações objetivas e claras em medicina não são fáceis de ser obtidas. Correto. Né? Então eu comento que é o seguinte, a criatividade humana é uma coisa espetacular. Né? Eu brinco com o paciente e falo assim, olha, você já viu Guerra das Estrelas? Né? O ser humano, ele cria outros mundos, ele cria outros seres, cria naves que viajam no tempo, né? Então a criatividade humana é um campo infinito. Correto. Então a pessoa, para falar coisas do ponto de vista médico, sem responsabilidade com a informação, ele fala o que ele quiser. Agora eu quero que a pessoa me traga um estudo sério, uma pesquisa séria, porque pesquisa em medicina, Cláudio, é uma coisa muito séria. O pessoal não A tem nossa ideia. clínica Neo-Onco, nós estamos montando um projeto para um centro de pesquisa regional que vai drenar toda a nossa região, incluindo Sorocaba, Indaiatuba, entendeu? Correto. Vamos centralizar na nossa clínica um centro de pesquisa de referência internacional. Já estamos trabalhando com isso, estamos trazendo profissionais capacitados, né? E acredito que nós vamos ter em breve uma notícia muito positiva nesse campo. Porque pesquisa em medicina é uma coisa crucial. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. E a gente só consegue fazer a coisa certa pelas pessoas, pelos pacientes, quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, por isso que o Dr. Google é muito perigoso. Porque a pessoa que coloca informação no Google, ela não tem responsabilidade com as consequências daquela informação muitas vezes, inclusive médicos. Inclusive médicos, né? Exato. Porque eu falo assim, o charlatão sempre tem lábio, né? Nada escapa ao charlatão, né? Nós temos alguns habilidade. alguns políticos aí que nem curso, nem grandes estudos têm, né? E enganaram muita gente, né? Então quer dizer, mas a vida humana não. Né?
né? A gente não pode, nós que estamos sentados do lado de lá da mesa do paciente, né? Nós temos, eu respeito demais quando uma pessoa chega no consultório, você como médico sabe disso, a pessoa está te entregando o bem mais precioso que ela tem. Exato. Né? Ela te entrega toda a confiança em você cuidar da vida dela. Correto. Então, você não tem o direito como médico, como profissional da área de saúde, de trazer informações duvidosas, de trazer informações que não têm embasamento científico, embasamento técnico, claro, porque tudo vai ter interferência na vida daquela pessoa. Inclusive, especialmente na área da oncologia. Nós estamos falando de drogas extremamente tóxicas, de cirurgias grandes, né? Então a coisa tem que ter muito. Por isso esse centro de pesquisa da NeoOnco aí, a gente está tentando trazer isso para cá. Acredito que vai ser isso em breve, nós vamos ter informações novas e muito positivas nisso aí para a população. Maravilha, isso aí realmente é um alento, né? Para os pacientes, né? Que é um progresso, né? E sempre voltada à população. Então, chamando mais uma atenção, né, que o Dr. Leonardo falou, isso realmente é uma verdade, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com o Dr. Google. Né? O Dr. Google é comum, por exemplo, na área pediátrica que a gente atua, a criança vem, a mãe traz a criança com uma dor abdominal, já né? traz o diagnóstico, já faz, olha, está também com dor abdominal do lado direito, então meu filho está com apendicite, né? Quer dizer, aí vai ver, está com acúmulo fecal, há 4 dias que não evacua, isso, aquilo, e limpa o intestino e resolveu a apendicite. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Esse alerta que o Dr. Leonardo falou, que nós também damos, isso aí realmente nós frisamos. E uma coisa que a TV Taperá, através do Jornal do Meio-Dia, às terças-feiras que estamos batendo papo na área de saúde, uma coisa que a gente sempre gosta de frisar é que nós trazemos aqui profissionais e informações da área médica, sempre com um cunho científico, porém traduzindo num palavreado, digamos assim, mais didático, para que as pessoas possam usufruir desse programa e ser elementos multiplicadores, justamente para que a gente possa diminuir essa distorção entre o científico e o leigo, né? Porque as notícias, né, sem aquele cunho sem aquele cunho científico e divulgada de uma forma assim até irresponsável, pode levar ao terrorismo na área da saúde, e nada melhor que o médico de cada área para orientar aquilo que você bem falou, quer dizer, o bem mais precioso que é a saúde e a vida do paciente. Tá? Bom, doutor Leonardo, eu agradeço a sua visita, ter aceitado o convite, né? A gente espera aí que a NeoOnco Clínicas, né, desenvolva realmente esse centro de pesquisa, que eu acho que vai ser muito importante para a população que ela assiste, né? E nós esperamos numa outra oportunidade poder contar com mais visitas, no sentido de tirar a dúvida dos pacientes que nos enviam mensagem, que estão conosco, e aí à medida que a gente for tendo assuntos, né, importantes como nós abordamos, nós possamos convidá-los para a gente poder levar essas informações sempre com aquele cunho científico, como nós falamos, porém de uma forma acessível para que todos possam absorver essas orientações e serem os agentes multiplicadores. Eu que agradeço, Cláudio, em meu nome, em nome de todo o nosso grupo de oncologistas da nossa rede, da clínica da NeoOnco. Aqui em Itu nós temos mais 2 profissionais na cancerologia, temos hematologistas, e agradeço também em nome de todos os outros profissionais, porque a NeoOnco especialidades, tem várias outras especialidades, atendemos várias outras áreas também que não são da área da oncologia, mas que estão ali agregados na nossa família NeoOnco para ajudar a população. Muito obrigado, você que esteve até agora conosco, né? Nós contamos aí esse programa com o patrocínio da VKN Seguros, né? E é uma seguradora que realmente faz realizar os seus sonhos, e nós esperamos que na próxima terça-feira, como nós falamos, terça-feira é dia
de nós fazermos um encontro semanal e falarmos sobre medicina e saúde. Até lá, muito obrigado e repassem todas essas informações importantes que o Dr. Leonardo nos brindou nesse dia. Até lá. Até mais.